Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Acompanhe mais uma edição imperdível do seu jornal. Obrigado aos muitos que compartilham, deixam um like, comentam e participe do chat ao vivo. Mais uma vez, não esqueça de nos informar no seu comentário de que lugar abençoado do Brasil ou do mundo você nos assiste. E não esqueça de conferir se o sininho de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro se recupera bem da Covid-19, despachando à distância, tivemos o vice-presidente Hamilton Mourão afirmando que parte das críticas internacionais contra a política ambiental do governo Jair Bolsonaro reflete interesses comerciais e disputa geopolítica. Em sua avaliação, Mourão disse que haveria interesse em denegrir a imagem do Brasil no exterior em relação ao meio ambiente. Em coletiva de imprensa realizada após participar de uma videoconferência com investidores internacionais, o general disse que estrangeiros tentam prejudicar o agronegócio brasileiro. João Dória, governador de São Paulo, criticou a postura do presidente Jair Bolsonaro em incentivar o uso da hidroxicloroquina no combate ao coronavírus. Dória disse que a hidroxicloroquina não tem eficácia comprovada cientificamente. Esta é a visão do Centro de Contingência. Por unanimidade, os 19 médicos especialistas, entre eles epidemiologistas e estudiosos, não recomendam o uso indiscriminado ou distribuição da cloroquina e hidroxicloroquina. Dória afirmou que o que vai salvar vidas no Brasil não é a cloroquina, mas uma possível vacina. Há estudos que indicam que a cloroquina não tem o efeito desejado ou a expectativa de cura, feitos na Inglaterra e Alemanha, reproduzidos no Brasil. Lamento que Bolsonaro siga insistindo que a cloroquina salva vidas. O que vai salvar vidas é a vacina. Outro que comentou foi Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, afirmando que o presidente Jair Bolsonaro não deveria recomendar medicamentos para a população tratar a infecção por corona. Eu não acho que o presidente, nem eu, nem ninguém deve ficar tratando de qual remédio orientar a sociedade a tomar. Isso é questão da área médica e é até grave que o presidente trate desse assunto. A gente não deve tomar conta daquilo que não cabe a cada um de nós, principalmente nessa área da medicina, que é uma questão muito séria e que precisa ter mais cuidado por parte de todos nós que somos agentes públicos. Esse tema é muito delicado. Um político que não é da área médica, ele e eu, nós não temos direito de tratar de medicamentos, do meu ponto de vista. Da mesma forma que há esses comentários, há outros. Inclusive, depois dessa publicação dada ao que o Rodrigo Maia disse pela rede social Twitter, vários questionamentos sobre o que de fato é grave. A corrupção é grave e uma série de outras recomendações ao senhor presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, recomendações feitas por brasileiros através da rede social. É grave que chegou aí a liderar os posicionamentos no Twitter ainda nessas últimas horas. Então, tem muita coisa grave realmente neste país. Agora, enquanto Rodrigo Maia fala isso, João Dória fala da mesma forma, há outros que não concordam com Dória e com Rodrigo Maia. Inclusive, estudos e profissionais. Da mesma forma que alguns não apontam a eficiência, a eficácia, há estudos e profissionais que apontam a eficácia e recomendam o uso. E, principalmente, pacientes que foram tratados com hidroxicloroquina. O apresentador da Rede TV, Siqueira Júnior, comentou sobre o fato do presidente Jair Bolsonaro ter contraído a Covid-19. O apresentador também foi acometido pela doença causada pelo novo coronavírus e se recuperou utilizando hidroxicloroquina. Siqueira recomendou que o presidente faça uso da cloroquina, mesmo que não existam estudos científicos que comprovem a eficácia do medicamento. Aconselho cloroquina porque resolveu. Se eu tivesse tomado no início do tratamento, eu não teria sofrido tanto. Me deram depois. Eu estava já andando com um cilindro de oxigênio, defendeu Siqueira. Outros integrantes do programa questionaram se a afirmação poderia ser considerada irresponsável. Siqueira, que comanda o Alerta Nacional da Rede TV, rebateu:
Problema de quem pensar. Eu não devo nada a ninguém. Minhas contas estão pagas e meus filhos formados. Não ligo mais para nada. Se falam mal de mim, eu reposto. Se falam bem, eu reposto, afirmou Siqueira. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia divulgou análise do efeito distributivo do auxílio emergencial, destacando que o auxílio foi capaz de melhorar o padrão de vida de mais de 23 milhões de domicílios brasileiros e conseguiu atender aos objetivos ao se concentrar nos trabalhadores informais e nos indivíduos, tanto os que estão sem ocupação como fora da força de trabalho, em especial nas faixas mais baixas da distribuição de renda. O auxílio emergencial conseguiu atingir plenamente os seus objetivos. O foco na população mais pobre e nos trabalhadores informais merece destaque. Muitas famílias tiveram sua vida melhorada pelo auxílio, permitindo a adoção de práticas voltadas à prevenção contra a Covid-19 e à elevação do seu padrão de consumo, afirmou o subsecretário de Política Fiscal, Éric Figueiredo. A nota destaca ainda que, em termos de renda absoluta, o auxílio elevou a renda das famílias mais pobres a padrões que superam os limiares de extrema pobreza e pobreza no Brasil. Os dados mostram que mais de 93% da renda dos domicílios mais pobres foi oriunda do auxílio e que a medida é fortemente concentrada nos 30% mais pobres da população brasileira. Não há dúvida alguma que o auxílio emergencial fez toda a diferença neste momento crucial para as famílias brasileiras. Enquanto vemos os municípios, os estados responsáveis, de acordo com o STF, por tomar medidas de contenção da pandemia, o governo federal está claramente presente na vida do povo brasileiro, sobretudo dos que mais precisam, através desses recursos. Fundamental, sem dúvida alguma. E há aqueles que criticam, da esquerda, da extrema imprensa, dizendo que o governo federal não fez nada. Ora, gente, é de conhecimento de todos. O STF delegou, garantiu que estados e municípios são os responsáveis pelo enfrentamento à pandemia. E cabe ao governo federal fazer a sua parte, diminuindo o sofrimento, os desafios, a dificuldade, sobretudo na questão econômica, já que em muitos estados e municípios do país a economia literalmente parou. E o governo federal fazendo a sua parte com bilhões e bilhões de reais. Então é fundamental esse reconhecimento. Embora, é claro, como alguém já disse, não vamos ver esse reconhecimento na Globo de forma alguma, nos portais extremistas aí que estão centrados em atacar o presidente Jair Bolsonaro, defender a política tucana, a política esquerdista e condenar o conservadorismo no Brasil. Não vamos ver nada em defesa às políticas, sem dúvida alguma, do governo federal, sobretudo quando se fala no governo Bolsonaro. E viralizou na internet a afirmação de um pré-candidato a vereador pelo PT em uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Em um discurso por vídeo nas redes sociais, o petista promete fazer muito e roubar pouco. A gente faz parte de um partido que tem história, um partido grande, o maior partido da América Latina, que é o PT. E ele continua: nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Quais são os nossos princípios? A melhoria do nosso município e fazer muito e roubar pouco, garante o pré-candidato do PT. Roubar pouco. Outra declaração que polemizou foi dada no depoimento referente à ação contra os hackers por Sérgio Moro, que no seu depoimento disse que nunca imputou crime a Glenn Greenwald, responsável pela publicação das mensagens roubadas na Lava Jato. Questionado sobre a divulgação do material que os hackers haviam interceptado ilegalmente, Moro agora disse o seguinte: só disse que tinha sido vítima de ataque hacker e criminoso e entendi que era reprovável moralmente a publicação daquelas mensagens, principalmente porque, com todo respeito aos jornalistas, se fazia um sensacionalismo.
Não se mostrava a autenticidade e se buscava distorcer o conteúdo daquelas supostas mensagens. Mas não me posicionei publicamente e nunca disse que o jornalista, o Glenn, tinha cometido um crime específico ali naquela questão, afirmou o ex-juiz. São as voltas que o mundo dá. Em outubro do ano passado, Glenn Greenwald chamou o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, de corrupto. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, publicou um vídeo em suas redes sociais para criticar o artigo do jornalista Hélio Schwartzman, que publicou um artigo na Folha de São Paulo em que diz torcer pela morte do presidente Jair Bolsonaro, diagnosticado aí com coronavírus. Damares disse torcer para que o colunista se arrependa do que escreveu. Torço para que o meu presidente fique bem logo. Torço para que todos os brasileiros fiquem bem. Torço para que todas as famílias que perderam alguém querido encontrem o consolo. Torço para que a pandemia acabe. Torço para que a paz reine em meu país. E torço ainda para que aquele colunista, daquele jornal, daquele meio de comunicação, reflita em cada palavra que ele escreveu. Torço para que ele se arrependa do absurdo que disse. Torço para que esse órgão de comunicação entenda que fizeram um desserviço em desejar a morte do nosso presidente. Que Deus traga a paz à minha nação. O Banco do Brasil bateu a meta de 3,7 bilhões de reais em empréstimos no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o feito e afirmou que a liberação deste crédito subsidiado irá ajudar na manutenção de empregos. Um total de 60 mil empresas contrataram o crédito por meio do Banco do Brasil, o primeiro banco a esgotar 100% dos recursos do programa. De acordo com a instituição, 94% do público que foi contatado pela instituição para aderir ao programa conseguiu contratar o empréstimo. Com foco nos micro e pequenos empresários, o programa é a aposta do governo Bolsonaro para salvar esse público bastante atingido pela crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. O orçamento total do programa é de 18,7 bilhões de reais. E no fim da tarde desta quinta-feira, dia 9, um fato curioso e preocupante no Palácio da Alvorada. Um trabalhador foi resgatado pelos bombeiros no Palácio da Alvorada. Foi um susto. Ele estava limpando as vidraças quando ficou preso na cadeirinha. E a ajuda teve que ser chamada. Depois de resgatado, o alívio. Ninguém saiu ferido e ele passa bem. E vamos agora a alguns dos principais momentos da tradicional live de quinta-feira com o presidente Jair Bolsonaro. Eu espero, que os seus governadores, os seus prefeitos, de forma responsável como eles são, comecem a abrir o comércio o mais rapidamente possível, com a responsabilidade que é peculiar a todo mundo. Caso contrário, os problemas vão se agravar e muito no Brasil. E se a economia não pegar, fica complicado. Acredito no Paulo Guedes, ele tem dado entrevistas falando de forma positiva que a economia vai pegar, acredito nele. Acabamos de ver agora que a Bolsa aí atingiu 100 mil pontos, é um número aí que tínhamos ultrapassado muito isso o ano passado e caiu com a pandemia e voltou agora esse número de 100 mil, é sinal de um reaquecimento na economia, na confiança do mercado, espero que dê certo. A taxa de juros, nunca se viu uma taxa de juros tão baixa, 2,25%. Em relação ao ano passado, esse ano devemos pagar aproximadamente menos 120 bilhões de reais. Isso é bom para a gente, ajuda a nossa economia, a gente paga menos juros, o endividamento nosso passa a ser menor. Então, há sinais da economia, mas precisamos sim de governadores e prefeitos
que dentro da responsabilidade que eles têm, comecem a abrir o comércio, porque caso contrário, as consequências vão ser danosas para todo mundo no Brasil. Uma notícia triste, né? Eu lamento aqui, eu não tenho nada contra nem a favor, sou Danilo Gentili, tá? Me acusando de ter procurado o SBT para demiti-lo. Jamais procurei órgão de imprensa nenhum para demitir quem quer que seja. E outra, me chama de FDP ainda. Então eu lamento pessoas que têm problemas, né? Não sei se teve problema, parece que teve problema com o SBT, e elege um responsável pelo seu insucesso. Então isso aqui não vou, eu acho que, não sei, né? Coitada da minha mãe, está viva, 93 anos de idade, e leu um negócio desse aqui, né? Lamento aí. Aqui está em voga a derrubada de páginas no Facebook no mundo, né? No Brasil, sobrou para quem? Para quem tá do meu lado, para quem é simpático à minha pessoa, e parece que a esquerda fica aí posando de moralista, de propagadores da verdade, etc. Só curiosidade, o blog do Noblar, medidas já estão sendo tomadas. Noblar também, me associando ao nazismo. Aqui, Amanda Evelyn. Então, se alguém matar Bolsonaro, pode ser diminuída a pena. Não vou nem entrar em detalhes. Né? Páginas mais variadas possíveis aqui, ó. Isso é bonito. Ninguém fala que essa página foi derrubada. Tá? Outra página aqui também. Bolsonaro decapitado. Aqui, eu vou tapar o nome desse deputado federal aqui. Ó. No dia da facada, Adélio Bispo foi incompetente ou distraído? A parte desse cara aqui não sofreu nada. Maneira de assassinar o Bolsonaro com inteligência, né, chamando o Adélio de incompetente. Escolha o talher adequado, introduza corretamente, gire. Vitor Teixeira, ninguém fala em derrubar essa página aqui, nem eu estou pedindo para derrubar a página de ninguém, não. Outra aqui, não se dialoga com fascista, lugar de fascista na cadeia. Me chamando de fascista. Geralmente esse pessoal que me chama de fascista nem sabe o que é fascista. Esse avião do Bolsonaro poderia cair no Atlântico, hein? Que coisa linda. Vai botar até de rir de um otário desse aqui. O brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último tal. Bem, o que acontece? De vez em quando eu assisto aqui, estou em casa, né? Está sempre a televisão ligada, eu estou trabalhando, de vez em quando um assessor me dá um toque, eu acompanho a matéria da mídia num canal ou no outro, e a onda agora está para dizer que as páginas, né, da família Bolsonaro, de assessores que ganham dinheiro público para isso, promove o ódio. Eu desafio essa imprensa aí, que várias imprensas, né, em especial televisões, que ficam dando espaço para isso. Me apontem um texto meu de ódio, ou dessas pessoas que estão do meu lado, aponte uma imagem minha de ódio. No meu Facebook, dos meus filhos, me aponte uma imagem. Não tem nada, eu o tempo todo acusando ódio. O que eu teria agora, o que eu ganharia agora acusando quem quer que seja no Brasil de qualquer coisa? Não existe nada tocante a isso, nada, zero. Por que essa perseguição? Tá? Lógico, eu vejo, não quero falar o nome dessa televisão aqui, está feliz com isso, né? Que achando que destruindo, entre aspas, né? Diminuindo o alcance das mídias sociais, a gente vai acreditar nessa televisão. Não vai acreditar. Eles querem descrédito há muito tempo, ninguém acredita mais nessas mentiras. Tá? Nós temos falta no Brasil, não é de um canal da direita, é de um canal do direito. Tá? Poucos programas de rádio e televisão são bons, vocês são confiáveis, são poucos. Existem? Sim, existem. E eles crescem em prestígio, crescem em popularidade, crescem em anunciantes e vão ter sucesso. Agora, aqueles que teimam o tempo todo, né, trabalhar para derrubar o governo, para dizer que nós estamos produzindo material de ódio. O que é ódio? O que é material de ódio? Me apresente um texto, né, que tenha saído de um Facebook meu, de um Instagram, de um WhatsApp. O WhatsApp é difícil saber, né? Mas de outra mídia social qualquer, batendo no legislativo, no judiciário,
seja onde for, o que for, não existe isso. Então é lamentável o que vem acontecendo. Nós não podemos perder essa liberdade da imprensa. Isso me elegeu presidente da República. Tá? Hoje eu vi um parlamentar aí de esquerda falando que essas páginas, né, que o Facebook derrubou, tem que ser resgatada e mandada para o TSE para caçar a chapa Bolsonaro, o Mourão. O que eu tinha que mentir por ocasião das eleições contra a esquerda? Se mentisse algo sobre a esquerda, seria uma boa matéria a favor deles. Você tem que falar a verdade a respeito deles. Ou não existiu o Petrolão, ou não existiu o Mensalão, aquele assalto em estatais, ou aqueles quase 3 bilhões ou 2 bilhões que vieram dos Estados Unidos para cá. Aquele dinheiro não foi fruto de corrupção desse partido de esquerda no passado, alguns de centro também. Tá? O que tinha que mentir naquele momento? Alguém me apresente uma matéria minha por ocasião das eleições? Alguém me apresente aqui, me acuse de fazer impulsionamento, custa caro. Eu não peguei um centavo do fundo partidário, podia pegar em tudo 10 milhões de reais, não peguei nada. O PSL tinha direito a isso. Por outro lado, fizemos uma vaquinha, arrecadamos 4 milhões, gastei 2 milhões e pouco, o restante queríamos doar para a Santa Casa de Juiz de Fora, não foi possível pela legislação, devolveu ao seu partido, me acusaram de abuso de poder econômico, divulgando fake news. Olha, eu teria aqui, inclusive no horário eleitoral gratuito, o PT fez fake news contra a minha pessoa. O PT fez. Lembra daquela menina que teve a suástica rabiscada no abdômen? Depois a perícia chegou à seguinte conclusão. Ela mesma fez aquilo ou ela consentiu que terceiro fizesse. Agora o PT botou no horário eleitoral gratuito. Bolsonaristas, tatu, suástica no abdômen, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então o que acontece, né? Tentam no tapetão o tempo todo querer derrubar aí a chapa Bolsonaro-Mourão ou desqualificar o governo ou desgastar o governo, mas não apresentam uma prova sequer.